A vida secreta de Jesus Cristo. Existe algo oculto na biografia de Jesus, onde esteve, o que fez e como viveu dos 13 aos 29 anos. No Novo Testamento só se menciona seu nascimento e uma aparição aos 12 anos, quando ele discute teologia com sábios do Templo de Jerusalém. Dos 13 aos 29, existe uma lacuna temporal e Cristo reaparece já com 30 anos, sendo batizado por João Batista antes de começar seu sacerdócio. Os 17 anos secretos da vida de Jesus Cristo são alvo de estudos de muitos especialistas. Estaria sendo Jesus preparado para sua missão? Segundo uma lenda indiana, diz que, para salvar Jesus da perseguição do rei Herodes, seus pais foram para o Egito. No caminho, ele teria vivido com budistas em Alexandria. O contato de Jesus com o budismo também está em A Vida de São Issa. O pesquisador e jornalista russo Nicholas Notovitch, autor do livro A Vida Desconhecida de Jesus, foi o principal defensor dessa teoria. Em uma visita a um mosteiro na Índia, Nicholas foi informado sobre um pergaminho secreto, a vida do Santo Issa, o melhor dos filhos do homem, guardado nas dependências desse mosteiro. Curiosamente, Issa é o nome atribuído a Jesus no Alcorão. O escrito dizia que o jovem Issa, aos 14 anos, sai da casa de seus pais, que ficava em Jerusalém, e vai em caravana com mercadores. O livro Jesus Vivia na Índia, de Holker Kersten, traça um paralelo entre a vida de Buda e a de Jesus, mostrando uma incrível similaridade entre seus modos de vida e ensinamentos. Também é feita a comparação entre Jesus e o deus hinduísta Krishna, que ensinava por parábolas. Tinha o objetivo de uma reforma religiosa, mesma reforma que Jesus pretendia em relação ao judaísmo. Também existindo relatos de um curandeiro que vivia na Caxemira, com ideias e realizações idênticas à de Jesus. O escritor espanhol Andreas Faber-Kaiser inclui que o Jesus da história cristã, o curandeiro de Caxemira e o profeta Issa, que voltou à Índia após a crucificação, os três são uma só pessoa. Jesus era continuamente inspirado e podia, pelo contato imediato com a consciência de Deus, encontrar as ideias iluminadoras que expressava, deixando a todos os mestres mais velhos e experientes espantados com a profundidade de suas palavras. A preparação de Jesus para sua missão. A prova de que Jesus era uma criança predestinada é que em seu nascimento ele foi visitado pelos 3 reis magos, Belchior, Gaspar e Baltazar. Nazarenos, nazaristas e essênios tinham um interesse em comum:
uma escola de conhecimento no Monte Carmelo, um local secreto e sagrado, aonde místicos estudiosos faziam seus estudos e eram preparados. Há registros bíblicos da passagem do profeta Elias no Monte Carmelo, e que até o grande mestre Pitágoras ali esteve por 6 anos. Segundo registros Rosacruzes, aos 6 anos o menino foi levado ao Monte Carmelo para iniciar a sua preparação. Aos 13 anos, ocasião que toda criança dessa idade era convocada para solenidades no judaísmo, Jesus respondia perguntas de alta complexidade para doutores da lei, rabinos e altos líderes daquela comunidade, deixando eles boquiabertos com tamanha sabedoria. O menino Jesus apenas dizia que era um estudante vindo dos essênios e que essa fraternidade objetivava que ele visitasse várias escolas iniciáticas em solos estrangeiros. Jesus foi iniciado no judaísmo, mas não era frequentador assíduo, pois buscava o conhecimento em várias escolas iniciáticas. Voltando à escola do Monte Carmelo, recebeu instruções e que deveria ir a Heliópolis, no Egito. Ele deveria se familiarizar com os dogmas das religiões chamadas de pagãs. Elevando-se nos mais altos mistérios da escola iniciática do Antigo Egito, foi conduzido da escola do Monte Carmelo por 2 magos, agora iriam para a Índia, onde Jesus seria iniciado nos mistérios budistas em um mosteiro secreto. O mestre de Jesus no budismo era conhecido pelo nome de Lamaás, o qual depois foi convidado para integrar a fraternidade dos essênios. Jesus também se interessou pelo método hindu, aonde conheceu o mestre Udraka, que tinha fama de ser um dos maiores curadores hindus. Visitou várias regiões da Índia, a fim de absorver a cultura, ensinamentos e espiritualidade daquele povo. Foi para Cuttack, aonde ficou por mais 2 anos e conheceu um sábio mestre, que lhe ensinou a arte da transmissão do conhecimento por parábolas. Jesus se correspondia com Mentse, considerado um dos mais sábios budistas de todos os tempos. Esse sempre presenteava Jesus com manuscritos e da sabedoria budista. Agora viajava para a Pérsia, na cidade de Persépolis, cidade de um dos 3 reis magos que o visitaram em seu nascimento, sendo ali também instruído por magos locais. Depois seguiram em direção a Eufrates. Ali ele entrou em contato com os maiores sábios da Síria e com magos de outras terras que vieram fazer uma troca de conhecimentos. Passando muito tempo na Caldeia e nas terras que existiam entre o Tigre e o Eufrates, a cada dia nessas terras o seu poder de cura e ensinamentos espirituais só evoluíram mais. Passou pela Babilônia e a viu destruída, e lembrou de quando seu povo passou por duras provações naquele local. Da Babilônia foi para a Grécia. Conheceu alguns filósofos atenienses, ficando aos cuidados de Apolônio, o qual mostrou a Jesus registros vários das lendas gregas. Foi para Alexandria. Ficou pouco tempo, mas visitou alguns santuários locais. É recebido por mensageiros que solicitam seu retorno a Heliópolis, onde foi exaltado nos conhecimentos mais elevados da grande fraternidade branca, formada inicialmente pelos ancestrais do faraó Akenaton. Após muita preparação, Jesus recebe através das instruções recebidas a perfeita harmonização com a consciência de Deus, atingindo o estado crístico dentro do seu eu interior,
recebendo o grau de mestre da grande fraternidade branca, estando assim preparado para o início de sua missão. Queridos irmãos, notemos que Jesus, no período em que some das Escrituras, estava sendo preparado no budismo, hinduísmo, judaísmo. Teve acesso a várias escolas iniciáticas. Foi instruído por magos, sábios, filósofos, e teve acesso a uma multiculturalidade filosófica, religiosa e espiritual. Tudo isso como preparação para o seu sacerdócio, sua missão. O princípio da sabedoria é conhecer vários conteúdos, ficar com o que nos completa e descartar aquilo que não nos faz bem ao espírito. Jesus, Salomão e tantos mestres foram grandes iniciados e portadores de tanto conhecimento, pois tiveram acesso à água do saber de várias fontes. Não devemos nos limitar apenas a um credo, e sim a buscar o conhecimento infinito em várias escolas. Esse texto é parte integrante do livro de Toleran, o livro do tolerancianismo. Namastê.